Boa noite, pessoal. Boa noite. Desculpem o atraso, tivemos algumas falhas técnicas hoje, mas estamos aqui na quinta e última live do curso de extensão Plantas Psicoativas e seus usos. Estou muito contente de trazer hoje aqui meus colegas Isabel De Rose e Guilherme Menezes, que vão falar de um tema muito interessante, falando das redes xamânicas contemporâneas, o Nishipan, o Daime, o rapé e o peiote. Na verdade, nós vamos falar sobre as medicinas da floresta, né, as medicinas dos povos indígenas, falando então de múltiplas alianças, múltiplas relações, transformações. E é uma honra tê-los aqui. E, bom, para quem não me conhece, brevemente, né, meu nome é Lígia Plateiro, eu sou recém-doutora em antropologia pela UFRJ, pelo IFIX, e atualmente eu faço pós-doutorado no programa de pós-graduação em Justiça e Segurança da UF, com a supervisão do Frederico Policarpo. Então, eu gostaria de chamar aqui, rapidamente, a Luana Martins, que é do Psicocult. Ela vai trazer algumas informações aqui para vocês. Boa noite, Luana. Oi, Lígia, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, sou Luana, como a Lígia falou. Obrigada pelo convite, Lígia, também, para ajudar aqui na mesa e na mesa virtual. E, bom, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito. Minhas pesquisas, na verdade, de mestrado e doutorado, têm mais a ver com as instituições de privação de liberdade, mas eu estou aqui no grupo, representando também o grupo Psicocult, né, que é o núcleo de pesquisa em psicoativos e cultura, coordenado pelo professor Frederico Policarpo, que é professor do Departamento de Segurança Pública da UF. E a gente, enfim, é um grupo de pesquisa que reúne pesquisadores de mestrado, doutorado, graduação, pós-doc, na área de estudos de psicoativos, né? Então, de uma forma bem geral, de usos, diferentes usos de psicoativos em diferentes contextos. Então, fico muito feliz pelo convite e minha função aqui, na verdade, é auxiliar a Lígia com as perguntas e comentários que vocês vão fazendo ao longo da live. E, ao final, eu entro novamente para colocar as perguntas e comentários para os nossos convidados de hoje. Bom, sobre a questão do certificado, porque hoje é o último dia do curso, né? Quem esteve presente e assinou a lista de presença de pelo menos 3 lives, tem direito ao certificado do curso. E a gente pede paciência, né, Lígia, porque a equipe é pequena, para dar tempo de fazer os certificados. E se depois de mais ou menos um mês alguém não receber, a gente pede para entrar em contato pelo e-mail. Bom, é isso. Então, desejo a todos um excelente debate. Muito obrigada, Luana. Então, agora eu vou chamar os meus convidados da noite, a Isabel De Rose e o Guilherme Menezes. Boa noite, Isabel. Boa noite. Boa noite, Guilherme. O Guilherme, seu microfone está fechado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, que bom tê-los aqui para essa live. Então, só lembrando, né, o nome da nossa mesa de hoje: Redes Xamânicas Contemporâneas, Nishipan, Unidaime, Rapé e Peiote. Então, eu gostaria, né, trouxe esses pesquisadores para a gente conversar sobre esses temas, tratando, né, sobre essa multiplicidade de usos dessas medicinas. Então, eu gostaria de começar pedindo para a Isabel se apresentar, né, se apresentar institucionalmente, falar sobre os seus interesses de pesquisa. Acho que deu uma breve travada aqui na câmera da Isabel. Eu vou pedir, então, para o Guilherme começar. Guilherme, você pode começar, então? Então, dispense. Boa noite, então, a todos que estão ouvindo.
a gente essa noite. Espero que todos estejam bem nesse tempo, né, que não é muito fácil, né? Eu mesmo estou passando um tempo bem difícil. Então, agradeço a oportunidade de estar participando aqui desse debate, agradeço a Lígia, e de falar de coisas que nos fazem bem, coisas que nos trazem esperança, alívio e cura. Então, eu vou me apresentar rapidinho, né? Eu sou Guilherme Menezes, eu tenho 32 anos, sou nascido em Santos, estou em São Paulo. Eu tenho um curso de bacharelado em administração de empresas pela FGV, e também sou cientista social pela USP, né? Bacharel em sociais. Eu fiz mestrado em antropologia e recentemente concluí meu doutorado em antropologia, com trabalho na área de etnologia indígena e também com uma intersecção com a antropologia da ciência, da tecnologia, e trabalho orientado pelo professor Renato Stutman e pelo professor Estélio Marra, e que é intitulado Nos Caminhos do Nechipão, né? Movimentos, Transformações e Cosmopolítica. É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Então, eu falo um pouco agora, Lígia, ou somente isso? Tá bom. Eu vou pedir para a Isabel de Rose se apresentar, então. Vamos ver se agora melhorou a internet dela. Bom, gente, então, boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer também a Lígia pelo convite para participar desse curso, dizer que eu achei super bacana esses espaços de divulgação científica. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, agora sim. Tá. Eu acho muito bacana esses... Agora deu uma travadinha, não sei se no de vocês. Tainá, dá para escutar no YouTube a Isabel, que eu não estou escutando. Pode falar agora, Isabel. Eu acho que agora deu. Tá. Então, gente, já vou pedir desculpas para todo mundo também que estiver assistindo, que eu estou tendo algum problema com a internet, que eu não sei o que está acontecendo. Meu primeiro problema com a internet em toda a pandemia, mas vamos tentar fazer funcionar. Faz parte. Paciência, pessoal, que faz parte dessa nova forma da gente interagir. E aí, então, vou me apresentar, como o Guilherme se apresentou, né? Eu fiz graduação em Ciências Sociais na Unicamp e comecei na graduação sobre os conceitos de cura, saúde e doença no Santo Daime. E aí eu continuei essa pesquisa durante o mestrado em antropologia social que eu fiz na UFSC. Então minha trajetória de pesquisa é toda muito marcada por essa intersecção entre a antropologia da saúde da área da saúde nessa comunidade religiosa, pensando um pouco essas fronteiras e tensões entre espiritualidade e terapia e religião e ciência. E aí, hoje eu vou falar um pouco mais sobre o trabalho que tem a ver com minha tese de doutorado. Foi Catarina, sobre a emergência de uma rede xamânica contemporânea que chama Aliança das Medicinas e que envolve vários atores e grupos e interesses, e eu vou falar sobre isso logo na sequência.
Não está dando para ouvir? Agora voltou, tá intermitente, essa que é a questão. A gente pode, enfim, continua, se você for continuar falando um pouquinho, fala mais um pouquinho para a gente ver se vai conseguir começar com as suas respostas. Bom, pessoal, tá travando um pouco, Isabel, acho que a gente pode começar com a parte do Guilherme, então, tá bom, Isabel? Aí a gente conversa, então, na segunda rodada, tá? Então, tá bom, gente, eu peço desculpas aí o microfone do Guilherme. Você liga o microfone, Guilherme, por favor? Pronto. Então, tá bom, gente. Então, vamos começar esse primeiro bloco, né? A intenção do dia de hoje é conversar com um e com o outro, né? Primeiro fazer 3 perguntas para o Guilherme, então, depois vamos fazer 3 perguntas para a Isabel. Eu vou interagir com o Guilherme, vou conversar com ele sobre a tese dele, depois a Isabel De Rose vai comentar e no segundo bloco nós vamos inverter e no final vocês vão escutar as perguntas. A Luana vai entrar para a gente falar sobre as perguntas e as respostas. Então eu peço para vocês que quiserem fazer alguma pergunta, já ir colocando no chat, que a Luana já vai anotando. Então eu queria começar com você, Guilherme. Perguntar então, né, porque você defendeu sua tese de doutorado recentemente, né? Sua tese, né, intitulada Nos Caminhos do Nichipan, Movimentos, Transformações e Cosmopolíticas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre as principais questões que você tratou na sua tese e que pudesse explicar para a gente um pouco, né, mais especificamente sobre esses conceitos, né, a cosmopolítica, transformações e como que isso aparece na sua pesquisa, na sua etnografia. Maravilha. É um prazer poder estar falando um pouquinho da minha pesquisa, né? Então, eu acompanhei os Unicuim, que também são chamados Caxinauá, que é um povo indígena que vive no Acre, no Peru, é a maior população indígena lá do Acre, né? E eu trabalhei em 2 regiões principais, que é o Rio Maitá e o Rio Jordão, e tive um foco ainda maior no Rio Maitá, né? Nessa pesquisa de doutorado, eu já vinha trabalhando com os Unicuim, eu criei um videogame com eles antes, né, com o pessoal do Jordão. Também fala no caminho da jiboia, né? Eu já estava nessa caminhada. Eu estou acompanhando eles desde 2012, né? Então, tive um período de observação de uns 8 anos, essa pesquisa, 7, 8 anos. E comecei formalmente no final de 2014, início de 2015, meu doutorado, com a minha primeira ida ao Maitá no Festival Escalatan Kaiowei, que foi a primeira edição do festival que tem lá, que hoje, pelas informações que eu tenho, é o maior festival do povo Unicuim, né? Que hoje existem mais de 40 festivais indígenas no Acre, e eu acompanhei mais de perto esse festival lá. E as minhas questões, no início, na verdade, foi suscitada essa pesquisa. Eu escrevi com a colega Alice Raibara, que também é uma antropóloga, um artigo que eu não publiquei, sobre algumas controvérsias que estavam acontecendo quando esse movimento, eu chamo de uma segunda onda desse movimento da chegada do Nichipan nas cidades, né? Porque já existiam algumas pessoas que faziam, né, alguns rituais, só que eram poucas pessoas que acabaram também morando aqui na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Isso já fazem 13 anos, e já estou com os números um pouco desatualizados, né? Mas houve uma segunda onda, onde vários indígenas aí começaram a circular, são pessoas que moram nas aldeias e começaram a realizar rituais aqui na cidade, né? E dentro disso, existem discussões entre os próprios Unicuim, né, sobre se essas pessoas estariam preparadas para realizar esses rituais, a questão envolvendo remuneração financeira, de cobrança das inscrições, no caso que acontecia, né?
a questão do xamanismo ser uma galinha dos ovos de ouro, que eu também fiz um artigo. Então, eu comecei um pouco interessado nessas controvérsias, mas que me levaram a não enfocar isso na pesquisa. Na verdade, o que eu fui entender foi tentar cartografar esse novo movimento que está acontecendo, né? Ele está em curso hoje, né? Foi um pouco interrompido por essa pandemia, mas se iniciou uma nova fase em que circulam trocas assim, entre os indígenas, né? Especialmente do Uricuim, que eu estou vendo, vindo para a cidade, e também nós, que eles chamam de Nauá, que seriam como os não indígenas, indo para as aldeias, né, participar desses festivais de encontros atrás das suas ciências da floresta, da medicina. E dentro disso eu procurei cartografar diversas transformações, né, e acompanhar esse movimento, né. Eu separo uma primeira parte da minha tese, uma reconstituição histórica, que a gente vai conversar um pouco mais adiante, né, sobre influências aí do Santo Daime, como que se formou esse movimento que está acontecendo, né, porque ele é uma fase atual, que tem um marco nos anos 2000, né, de uma revitalização das pagelanças, né, da cultura, um florescimento cultural que acontece no Acre, né, a partir desse momento, e no Maitá especificamente do ano 2000. E aí eu venho e a gente conversa um pouco mais adiante nas outras questões, e acompanhando transformações que aconteceram no formato desses rituais, né, na transformação nas próprias comunidades, né, que trouxe um novo tempo, né, que eles estão vivendo hoje. Graças a Deus, um tempo melhor do que um tempo aí de opressão nos seringais, né, de muita miséria, de muita violência. Então, como as medicinas trouxeram isso. E aí eu vou falar um pouquinho do conceito de cosmopolítica, né, que é um conceito da filósofa Isabelle Stengel, que é uma filósofa da ciência, que também estudo bastante com meus orientadores, né, o Renato Tuchman e Estélio Marra, que são especialistas no trabalho dela. Ele nasce numa discussão dentro da ciência, numa tentativa de trazer a política para dentro da ciência, mas não de uma forma externa, né? Não assim dos interesses políticos, né? Se fala bem, mas como a ciência é feita e ela faz mundos, ela cria mundos. Então, cosmopolítica, no primeiro sentido, que é o mais básico, eu posso dizer, é uma questão de afastar os seres humanos do centro da análise, né? É uma questão que não são, por exemplo, eu posso dizer que são os Uniquim que estão promovendo esse movimento, porque a gente considera bastante a agência de outros seres, que não são somente os seres humanos, como as próprias plantas, os espíritos, né? Tem a jiboia e o Wan, então por que não dizer que são a própria jiboia ou a própria medicina que está fazendo os seres humanos fazerem isso? Então, isso é um sentido desse uso de cosmopolítica, mas ela não se limita a isso. A cosmopolítica também tem o sentido de reconhecer um pluralismo ontológico, né? De conhecer que nós vivemos aqui, mas que vivemos em mundos distintos. Né? Isso pode-se dizer que é uma guerra de mundos, né? De cosmologias, de conceitos. Há vários modos de viver. E não se limita a uma compreensão, vamos dizer, de simplesmente reconhecer o multiculturalismo, né? Que só temos uma natureza e várias culturas, e nisso tem essa diversidade, cada povo faz de uma forma. Não, porque essas cosmologias elas estão em relação, elas estão em política, né? Política eu liso aqui numa concepção assim de relações, num sentido assim micropolítica, né? Não assim, uma dominação, uma coisa assim. Mas essas cosmologias, elas
elas de uma maneira, elas estão convivendo, porque hoje nós estamos em mundos que estão se tocando, né? O mundo indígena está chegando aqui para nós e nós também, a nossa vida também tem impactos e tem consequências no mundo dos indígenas. Então, não que sejam dois mundos, uma aproximação muito simples, mas é introduzir uma concepção, um olhar, né, uma abordagem cosmopolítica para aquilo que a gente está vendo. E nisso inclui a considerar os pontos de vista desses outros seres, que não são somente seres humanos, e considerar essas cosmologias em relação. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o cristianismo, né? Tem toda a concepção do Santo Daime e também dos Unicuim, e isso está em relação, né? Não são coisas que estão separadas. Então, um pouquinho para introduzir essas questões. Então, existe aí uma diplomacia cósmica, né? Isso você vai tratar mais adiante, tratou bastante disso na sua tese. Eu gostaria que você falasse um pouco, então, sobre essas relações dos Roniquim com esses grupos ayahuasqueiros urbanos, e principalmente o Santo Daime, né? Me interessa bastante essa questão, já que na minha tese eu tratei sobre isso, né? Essas relações do Santo Daime, mas em relação ao povo indígena e ao Anauá, sobretudo. E tem uma parte importante da sua tese que fala dessas questões, né? Como os Roniquim vêm se relacionando com esses ayahuasqueiros urbanos, sobretudo, bom, também, né, as pessoas do Santo Daime, os adeptos do Santo Daime. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, quais transformações vêm ocorrendo para os Roniquim, que tipos de traduções eles vêm realizando e que tipo de controvérsias também tem em meio a essa diplomacia cósmica aí, ou, né, esses diálogos que vêm ocorrendo entre essas cosmologias. Sim. Então, eu procuro, no primeiro capítulo da minha tese, falar um pouco sobre o que os Unicuim entendem pelo Nichipan, né? O Nichipan é, como aqui entendemos, a ayahuasca, o daime, né? Essa bebida preparada dos cipó, que eles chamam Roni, e a folha Kauá. Então, eu exploro um pouco sobre os entendimentos que eles têm sobre o uso disso, né? Mas aí, em certo momento, eu busco um pouco reconstituir historicamente o que está acontecendo lá, porque hoje alguém pode participar de um ritual aqui nas cidades e imaginar que sempre foi assim, que aquele é o estilo tradicional do Unicuim, ou do Yawanawá. Falar que do Unicuim é quem acompanhei mais, de se realizar um ritual dessa bebida. Porém, tudo isso foi sendo construído, né? Então, é importante ter a noção, né, vamos dizer assim, que a ayahuasca, o Nichipan, né, que eu estou usando um sinônimo, é uma bebida indígena, né? E algumas pessoas desse meio também não têm essa consciência, né? Não sabem disso, né? E que os indígenas utilizam isso há muitos e muitos anos. Porém, houve um processo ali no tempo do Seringal em que foi um processo de colonização, né? Do final do século XIX, início do século XX, e se estendeu até o fim do ciclo da borracha. Isso teve um impacto brutal na vida dos povos indígenas, né, do Acre, e que essa borracha era para muitas ia para a nascente indústria automobilística, né, para produzir pneus para os carros, e aí causou todo um rebuliço ali, né? Teve as correrias, o seringal, os indígenas foram submetidos a regimes de semi-escravidão, eles não conheciam a matemática nossa, né? Não conheciam a nossa língua, muitas vezes eram trapaceados. E há um declínio do uso dessa medicina, do Nichipan, né? Porque ali também a cultura, de uma forma certa, reprimida, né? Com um motivo de vergonha, falar na língua, realizar os rituais. Porém, alguns velhos, né, e outras pessoas mantiveram essa prática em segredo, né,
e não deixaram de praticar totalmente. Porém, ali, na realidade indígena, houve um processo de colonização e que trouxe dificuldades, né? Eu falo muito sobre um problema do alcoolismo, né? E o álcool é uma bebida que chegou até as terras indígenas e que causou muita destruição, né? Causou dependência, causou violência em relação ao uso que eles falam. Não estou colocando o álcool sozinho, né? Mas as pessoas consumindo. Uma situação de miséria daquela modo de vida indígena está se esvaindo, e os rituais também. Então, no Rio Maitá, no ano de 2000, eu marco um pouco esse reflorescimento, né? Que não é um resgate, porque não se resgata uma coisa como ela era antes, porque não é isso, é um uso transformado, porque são jovens aí que começam um novo movimento. São novos jovens que começam a estudar, a se tornar em pajés. E aí, que esse reflorescimento nas aldeias, né, do uso dessa medicina, e que é o reflorescimento da cultura, né, porque eles falam que o Lixipó é a própria cultura, ele passa por eventos importantes. E dois deles, eu posso falar bem, um deles é a viagem de algumas pessoas dessas, né, aí no Rio Maitá eu falo do Ninauapai da Mata, em Nova Era, entre outros, de indígenas viajando por outras terras indígenas, como Purus, atrás de velhos conhecedores dos cantos, né, do Runimecá, que são os cantos do Cipó, e idas também de Tianá, e pessoas que conhecem, né, como o professor Iban Salles, que passou um tempo no Maitá, que casou com uma Uniquim de lá. Então, são intercâmbios, foi importante nessa circulação de conhecimento. E aí que eu vou falar um pouco do Daime, que é a vinda desses jovens indígenas para a capital, Rio Branco, no Acre, onde houve cursos de formação, né, de ONGs, como a CTI Acre, formação de professores indígenas, de agentes agroflorestais, e dentro desses cursos houve uma troca entre indígenas de diversos povos, como os Arara, os Yawanawá, eles se conheceram, né, os Catuquina, e alguns já vinham iniciado esse movimento, né, com as medicinas, né, movimento contemporâneo. Eu estou aqui pesquisando esse movimento contemporâneo, né, não é o uso antigo. Então, isso foi muito importante, essa circulação deles nesses cursos, e ao estarem nessa capital, em Rio Branco, esses indígenas transitaram em igrejas do Daime. E aqui eu destaco o Alto Santo, que é a igreja do mestre Irineu, e a colônia 5.000, do Padre Sebastião, e a barquinha da Madrinha Chica. Eu sou fardado na barquinha da Madrinha Chica também. Enfim, as outras barquinhas lá também, que tem lá no Rio Branco, do Manuel Araújo, do Antônio Geraldo. Então, dentro dessas igrejas, eles tiveram trabalhos em que tiveram mirações e que viam como é que estava a vida na aldeia, uma vida de escuridão, nos relatos, né, que tinham que retornar, né, que tinham que levar essa medicina de volta, né? Não que ela não esteja lá, estava lá, mas o uso. Então, eles voltam para as aldeias com o inário, né, voltam com esse conhecimento e começam a praticar isso nas aldeias, né, como se fosse até uma novidade, né. E aí eu posso falar um pouco de como mudou das estruturas, mas eu queria ressaltar a importância disso, né, que, por um lado, acontece uma balança histórica, a meu ver, né, o Santo Daime, né, o Lixipó é uma bebida indígena, que o mestre Irineu, né, fundou uma doutrina cristã a partir disso, e trouxe para o mundo não indígena, né, e é uma revolução, né? Acho que vocês puderam acompanhar aí outras lives que falam mais sobre isso. Então, as igrejas, né, do Santo Daime dependeram de uma bebida indígena para se formar, de conhecimentos indígenas. Nesse momento, que foi no começo dos anos 2000, os indígenas foram para essas igrejas
resgatar um conhecimento para levar de volta para suas aldeias. Né? Isso eu estou falando ali em relação ao Rio Maitá, não estou querendo generalizar, até porque no Rio Jordão é diferente, a história do Yawanawá e de outros povos pode ser realmente diferente. Porém, as igrejas e o Santo Daime, nesse sentido, foram aliados importantes para os indígenas retomarem esse uso na dentro das suas comunidades. Só que esse uso, eu vou só para terminar, ele não é igual ao que que poderia se imaginar como um uso tradicional, de que foi sempre assim, né? Não. Ali se introduzem diversos outros elementos. Um dos que eu posso destacar deles, um é o uso de instrumentos musicais, como o violão, né, que é bem característico do Santo Daime, né? Até o mestre Daniel da Barquinha que introduziu o violão no Santo Daime, e nesse momento introduz-se o violão nas pagelantes indígenas, o tambor também, influências aí de pontos de umbanda, enfim, e o maracá, enfim, usam flautas, então o uso de instrumentos musicais é um deles. O outro é a participação de uma comunidade mais ampliada, de mulheres e crianças, né? Não que mulheres não participassem das sessões de Mishipã, porém isso não era tão comum. Que eram mais alguns homens mais velhos, né? Mas mulheres participavam, mas uma participação mais aberta. Não são todos na aldeia que são pajés. Então, ali começa a se participar até criancinhas. E eu ouço relatos de que em tradições unicuim, as crianças mais pequenas não poderiam ficar nesse espaço do ritual, pois o corpo dela ainda não está, vamos dizer assim, protegido. Precisa batar, que é um corpo doce, que ele não é duro, né? Ele é vulnerável a ataques do Yushin, né? Pode-se dizer espírito, mas não é bem isso. E nessa retomada, as crianças passam a participar, assim como no Daime, as crianças passam a participar também. Outra coisa é um calendário de rituais, né? E os Unicuim utilizavam essa bebida de uma forma mais esporádica, vamos dizer, não era todos os dias, era noite de lua nova ou no tratamento de uma cura de uma pessoa doente. E aí passa-se a adotar, em muitas aldeias adotava o calendário de dia 15, dia 30, né? E é um dia de trabalho de concentração, comemorar os dias dos santos. E, enfim, lá no Rio Maitá começaram a realizar quartas e sábados e 3 vezes por semana. Então, tem uma periodicidade muito maior. Inclusive, nesses festivais que eu participei de 4 edições do festival, posso falar um pouco mais, tem cerimônias quase todos os dias. De 15 dias de festival, tem umas 10 a 12 rituais que duram a noite inteira. Então, de fato, é bem modificado. E toda a questão musical, aí, todos os hinos, cantos em português, cantos em rantiacu no violão, uma série de transformações. Mesmo quando eles faziam ainda os inários da base do Daime. E eles falam que lá no Rio Maitá, né, eles recomeçaram pelo Daime, assim, fazendo o trabalho do inário, do mestre mesmo, fazendo esse batismo. E depois, aos poucos, foram indigenizando, tornando aquilo que eles são, né? O que eles eram, e eles recebendo esses cantos, esses conhecimentos, né, na força, né, falando assim. Porém, várias coisas foram chegando. Que às vezes alguém olha hoje no visual e fala, então sempre teve isso. Não, a defumação, isso é uma coisa recente, né? Até o uso do rapé dentro da cerimônia, todas essas coisas eu posso falar um pouco mais adiante, mas foram elementos que foram sendo incorporados e que hoje fazem parte de uma certa estrutura ritual que é praticada no Rio Maitá. Eles criaram essa estrutura, né? Pelo que eu pesquisei, que é um ritual dividido em 2 partes. Seria a primeira parte mais tradicional, só com o canto dos Unimercado, e depois com essa parte instrumental, que abre para dança, tambor, enfim. Isso foi criado lá e hoje é muito adotado essa estrutura. Então, um pouquinho por aí, a gente pode conversar mais, então, a partir do interesse de vocês. O que você falou ressoou muito, né, na minha pesquisa, porque realmente
também em outras pesquisas a gente encontra isso, né, da Aline Ferreira Oliveira, a gente também vê essa questão das transformações nas aldeias do povo indígena Iauanauá, né, e na terra indígena Rio Gregório, também essa questão de, por exemplo, fazer uma fila de homem, uma fila de mulher para tomar o uni, o uso dos instrumentos, do tambor, né, as mulheres participando ativamente do canto, algo que não existia, né, uma década atrás. Enfim, vários elementos assim que a gente vê nessa interlocução, nessas trocas, né, com o Santo Daime. Uma coisa que foi muito interessante que você falou também, essa questão da miração, né, a visão, no caso no Nishipai, como as visões espirituais, as mirações, elas auxiliam na realização dessas alianças, né? Isso também eu vi em algumas situações etnográficas na minha pesquisa. Algumas pessoas falando, eu tive uma miração que falou para eu fazer uma viagem e encontrar tal pessoa. Então, tinha essas questões. E então eu queria pedir para você falar um pouco dessa questão da agência das plantas, né, no Nishipai, como as plantas, né, as medicinas da floresta, falar um pouco do rapé também, como elas participam, portanto, né, então como atores realizando ajudando, né, a realizar essas alianças, e pedir para você falar, né, algumas questões mais etnográficas que você viu na sua pesquisa sobre as medicinas da floresta, pedir para você falar bastante também do rapé, né, já que é uma planta, né, um rapé feito de tabaco, algo que a gente não tratou especificamente aqui no nosso curso. Beleza. Eu procurei não analisar muito assim uma questão dos processos de visões das pessoas, assim, processos de cura, até porque eu fiz uma pesquisa também com os visitantes do festival, né, que são bastante pessoas estrangeiras. Porém, esses relatos apareceram na minha pesquisa, né, um deles aí, de um dos vídeos lá no Maitá, que fala que uma espada foi entregue para ele dentro da miração, né, para que ele levasse esse conhecimento para lá, né? Não só isso, mas também muitos desses jovens indígenas também relatam que tiveram visões deles viajando aqui para nossas cidades, muito antes disso acontecer, né? De que iriam conhecer várias cidades no mundo, né? E muitos realizaram e conseguiram, né? Alguns fizeram dietas também, né? Que é uma coisa que não se abre muito facilmente, né? Mas que viam a visão, né? Você fala que o Nishipan é uma planta que faz o sonho do presente, do passado e do futuro. Então já às vezes foram avisados aí do que iria acontecer na vida deles. E aí, por isso que não acredito que seja uma melhor estratégia analítica focar somente na pessoa, né? Como ela está fazendo isso que ela quer ou porque ela conseguiu. Na verdade, muitos ali falam que estão ali porque Yushibu, né? Yushibu, muito se traduz como o grande espírito, apesar de eu não concordar com essa tradução, porque Yushibu, né, na concepção Nicuim, ele não é um ser único, né? São vários Yushibu que existem, né? Então ele não pode ser traduzido, na minha opinião, como um único Deus, porque o Sol é o Yushibu, né? A Lua também, Yushibu, 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 que é as estrelas, a floresta, então são vários Yushibu, né? Então é bom a gente prestar atenção na multiplicidade desses seres. Ibu é um aplicativo, né? E o Tim não é uma tradução boa espírito, né? Mas para simplificar podemos dizer assim. Então, esses Yushibu que estão guiando eles, muitos vezes falam, né? A gente vai falar, eu vou acreditar no que está falando, mas o Yushibu está me dando essa oportunidade, que eu estou aqui, então eu estou cumprindo aqui uma missão nesse sentido. Então, no final do meu trabalho, eu faço uma discussão aí das medicinas da floresta, até uma questão sobre o capitalismo, a feitiçaria do capitalismo, a intrusão de Gaia. Um pouco já parecia que antecipava um pouco essa crise planetária que estamos vivendo agora com essa pandemia. Mas, muito, o
instituto ali que eles estão numa missão de trazer a cura da floresta para a cidade, né? De levar essa cura, e essa cura está nas medicinas, né? E como entender isso, né? Então, ali, eu não vou me alongar aqui, tem muito material que pode ser lido lá, mas eu acredito que temos que levar a sério também as afirmações, né? E procurar entender um pouco esses conceitos. A Bel, que está aqui, ela foi na minha banca, então ela também analisou o meu trabalho. E ela aponta muito para a gente prestar atenção nos conceitos de cura que estão sendo mobilizados. E o que é essa cura? Então, segundo os meus relatos, ela tem vários e vários significados, né? Em alguns deles, evidencia essas trocas entre os Nauá, somos nós não indígenas, e os indígenas, entre o que um está buscando ali dentro do mundo do outro, a ciência do outro, né? E também uma ciência como tecnologias, instrumentos, né, que nós temos que podemos ajudá-los e que eles têm que nós procuramos de conhecimento também em relação às medicinas. Então, cura, tem até a cura da cidade, nesse sentido, né, para eles, a cura da cidade. Então, existe uma multiplicidade de sentidos. E procurando entender o que é doença e cura dentro da concepção Runicuim, a gente vai lá para as origens de criação do mundo, que a doença foi originada no sangue dos animais, onde os seres humanos passaram a comer a carne desses animais. Então, o que é a cura? Como que você usa uma planta para curar certa coisa. E o Nishipan, ele é uma medicina, assim, mas é uma tradução que se usa, né? É um termo que vem também de redes xamânicas aí, hispânicas, latino-americanas, esse nome medicina. Eu não tenho aqui de dizer a origem do termo medicina, mas ela vem dessas redes. Várias coisas vêm das redes. Por exemplo, a fogueira no centro do ritual. Isso não era uma coisa unicuinha. Se tornou a partir dessa circulação de conhecimento nessas redes xamânicas. Como tem no fogo sagrado, que a Vel pode falar, né? O fogo é sagrado. O fogo é sempre sagrado, né? Ele não poderia não ser, né? Poderia estar, ele ficava geralmente mais de canto no ritual, e aí ele vem para o centro do ritual, isso ressignifica ele, para um outro lugar que ele ocupa. Você não pode cuspir ali ou jogar um papel higiênico, ele é sagrado, você tem que cuidar, fazer o desenho ali das cinzas, então é uma outra coisa. Nisso se circula muita coisa, coisa que hoje estão no mundo inteiro, não agora, após a pandemia, mas indo para muitos países, e eles vão incorporando elementos, como em Goa, que o altar é virado para o leste, na Índia, eu estive lá em Goa. Enfim, e um monte de gente também, de outros xamãs, vão aprendendo também com os pajés Runicuim, incorporando esses elementos em suas pagelâncias, em seus xamanismos. Então, sempre é interessante a gente observar essas redes de troca de circulações e também ver o que estamos entendendo, o que cada ator ali está entendendo disso. Mas uma coisa que eu sou um pouco diferente até de alguns colegas antropólogos é que eu não presto atenção somente você não está entendendo nada, está entendendo outra coisa. Realmente, às vezes as pessoas estão entendendo uma outra coisa bem diferente do que os índios estão entendendo. Porém, ali estão realizando uma coisa junto. Um festival ali que tem mais de 120 estrangeiros de todos os continentes do mundo, 500 indígenas, num lugar que é 5 dias de barco, numa cidade no meio do Acre, de Tarauacá, longe pra caramba, e está acontecendo um festival ali de 15 dias. Isso, para mim, é uma coisa bem impressionante. Eu que já estive lá várias vezes. Esse encontro, né, no Rio Maitá. E estão acontecendo processos de cura, enfim, e outros de danos também, mas, enfim, várias coisas estão acontecendo interessantes desse encontro. E o uso dessas medicinas. Né? E, enfim, os Runicuim, eles têm uma gama imensa de medicinas, né? Porque eles usam esse termo no sentido de espécies vegetais, no sentido. Apesar de que se pode se estender esse uso, quando você disser que o sol é uma medicina, o vento, um
alimento, mas eles usam essa palavra de medicina como uma espécie vegetal. Então, a gente entende aqui mais como o que a gente conhece mais, que eles trazem para cá, que é o Nichipanca ayahuasca, o rapé, a sananda, que é um colírio utilizado nos olhos, né? O campum, que é o tambor, a vacina do sapo, usam também o chururumu, que é a cannabis, e muito se traz também o saniyuti, que é a pimenta, utilizada numa espécie de batismo, né? Um ritual ali, a pimenta malagaitana na língua, e que é uma formação do tianá, do cantador, que tem sido feita aqui também. Mas não se restringe a essas, são muito mais, tem muito mais medicina. E essas são as que são apresentadas para nós. É um conhecimento muito amplo. Guilherme, então eu vou chamar a Isabel de Rose, vamos ver se a gente consegue aqui. Oi, Isabel, tudo bem? Vamos ver se a gente consegue fazer esse diálogo, que eu gostaria que a Isabel comentasse um pouco, né, sobre o que o Guilherme falou, em aproximadamente uns 10 minutos, assim. Então, Isabel, vamos tentar aí fazer esse diálogo. Espero que agora... Fique à vontade. Parece que ainda está dando problema aqui na conexão. Eu, na verdade, eu estava tentando resolver o problema aqui na internet, então não consegui acompanhar, né, toda a fala, mas eu conheço um pouco o trabalho pela banca e pela leitura da tese, e eu acho que, assim, uma coisa que eu queria comentar é que eu acho que tem uma mudança, né, recente, né, nos trabalhos sobre as religiões ayahuasqueiras e sobre essas redes xamânicas contemporâneas, que eu acho que o trabalho de vocês dois, na verdade, tanto da Lígia quanto do Guilherme, já está numa nova geração, digamos assim, de pesquisadoras e pesquisadores dessa temática, porque eu acho que durante muito tempo essas pesquisas tinham um caráter muito endogâmico, assim, que tinha a ver até com uma militância mesmo das pesquisadoras e dos pesquisadores em prol do movimento de legalização das religiões ayahuasqueiras, do uso ritual religioso da ayahuasca no Brasil, né? Então, eram pesquisas muito marcadas por um engajamento e também por uma relação pessoal das pesquisadoras e dos pesquisadores com Vamos aguardar um minutinho. Bom, a gente vai tentar deixar só você falando, Bel. Vamos ver se assim melhora essa questão da imagem. Vou voltar um pouquinho. No sentido de campo de pesquisa. Infelizmente, parece que continua travando. Vamos aguardar só um minutinho, gente. Vamos ver se a gente consegue essa conexão. Pode falar, Isabel. Tá. Bom, vamos fazer uma última tentativa, então. Que eu estava dizendo que essa nova geração de pesquisa sobre o tema, eu acho que está mudando essa tendência no sentido de tentar dialogar com questões que são relevantes para a teoria antropológica contemporânea e para o debate sobre religiões, religião espaço público, política de droga, enfim, para uma série de debates mais amplos. E aí eu acho que
né, dialogando com, por exemplo, o conceito de cosmopolítica, que aparece muito no trabalho do Guilherme, a questão da agência não humana, que também aparece muito no trabalho do Guilherme, que são temas que também estão muito presentes na agenda da teoria antropológica contemporânea. Então, isso era uma das coisas que eu queria comentar. Sim, um segundo ponto que eu queria comentar também é que eu acho que tudo isso que eu falei tem a ver com é muito interessante, porque tem um movimento de diálogo, né, entre a criatividade dessas redes xamânicas contemporâneas e o crescimento desse movimento ao longo dos últimos 10, 15 anos, e, ao mesmo tempo, o crescimento das pesquisas sobre esse tema. Então, eu defendi minha tese em 2010, está fazendo 10 anos agora, foi um dos primeiros trabalhos na antropologia sobre essa questão, e desde então aumentaram muito as pesquisas, e isso é uma coisa que eu até vou comentar um pouco mais na minha fala, mas que eu acho que a gente vê no trabalho do Guilherme, que esses fenômenos contemporâneos, eles são muito complexos, multifacetados e diversos, e eles desafiam a gente a questionar os nossos conceitos e as nossas categorias analíticas. Então, enfim, eu acho que a gente vê soluções criativas, metodológicas, epistemológicas e teóricas e conceituais nessas novas pesquisas que, de certa forma, dialogam ou refletem a criatividade das próprias redes, embora eu acho, na verdade, que as redes são bem mais criativas do que a imaginação antropológica. Assim, eu acho que a gente sempre está vários passos atrás, mas, enfim, eu acho que pesquisas como a do Guilherme também é uma das coisas que eu achei interessante do trabalho, meio que ele traz uma série de dados que dão meio que um termômetro de como está esse movimento das redes xamânicas contemporâneas hoje, e comparando com a época da minha pesquisa, como isso cresceu e ganhou visibilidade. E também um outro aspecto que eu acho bem fundamental é o crescimento da agência e do protagonismo indígena nessas redes e também no debate público sobre o tema. Então, assim, acho que inicialmente seriam essas questões para comentar. Super legal, Isabel. Eu gostaria, então, de entrar agora em perguntas relacionadas à sua pesquisa, né? Você defendeu a sua tese em 2010, falando da Aliança das Medicinas, né? Então, eu gostaria de pedir para você explicar um pouquinho, né, do que se trata a Aliança das Medicinas, quais medicinas estão envolvidas, né, nessa aliança. Pronto, obrigada, Lígia. Só para voltar, que eu acho que a minha apresentação travou. Essa pergunta com relação à pesquisa de doutorado, que o título da pesquisa foi Tatain de Iricoê, Fogo Sagrado, Encontros entre os Guarani, o Caminho Vermelho e Ayahuasca. E essa pesquisa fala da emergência de uma rede autodenominada Aliança das Medicinas. Isso é uma coisa importante dizer, a Aliança das Medicinas não foi um nome que eu dei, é uma categoria nativa, por assim dizer, e é uma rede que começou no final dos anos 90, em Santa Catarina, e ela é formada por vários grupos, vários atores, que são principalmente uma aldeia Guarani e uma família extensa indígena Guarani, que teve um papel bem central nesse movimento, um grupo xamânico internacional, que é o Fogo Sagrado de Tsachtlatlan, mais conhecido como Caminho Vermelho, uma comunidade local do Santo Daime, lá de Florianópolis, que é o Céu da Patriarca São José, e uma a equipe multidisciplinar de saúde indígena que atendia as aldeias indígenas da região. Então, essa rede ela é caracterizada pelo fluxo multidirecional de performances rituais compartilhadas, pessoas, práticas e substâncias, incluindo a ayahuasca, mas não apenas,
e também é caracterizada pela circulação de uma série de conceitos que incluem medicina tradicional, ancestralidade e espiritualidade, né? Eu falei um pouco sobre esses principais grupos, né? Só para a gente contextualizar um pouco melhor, o Fogo Sagrado de Satchilapa, ele é melhor conhecido como Caminho Vermelho. Ele foi fundado nos Estados Unidos nos anos 80 e posteriormente se expandiu para a Europa e para vários países da América Latina. Ele tem rituais que são inspirados na Igreja Nativa Norte-Americana, que é uma religião pan-indígena que teve início no século XIX nos Estados Unidos e que é conhecida pelo uso do ritual do peyote, que é um tema que eu vou falar depois também, e por outras práticas de grupos norte-americanos, principalmente os Lakota. E aí, né, o Santo Daime, que é um dos atores centrais também, que eu não vou me deter, porque várias pessoas já falaram sobre o Santo Daime em outras aulas desse curso. Eu vou retomar, então, porque, na verdade, né, essa pesquisa foi uma pesquisa multilocal, no sentido que ela abrangeu esses vários grupos e essa circulação entre diversos espaços, mas, na verdade, o enfoque mesmo foi nessa aldeia Guarani, então eu vou falar um pouco mais sobre o papel dessa comunidade indígena nessa rede, destacando principalmente a agência desse casal de líderes xamânicos, que são o Alcindo Veratupã e a Rosa Potijá, e a família extensa deles, que foram atores principais nesse movimento. Então, o seu Alcindo e a dona Rosa, eles eram um casal muito respeitado na rede das aldeias Guarani do sul e sudeste do Brasil, muito conhecidos, né, respeitados pelo seu conhecimento xamânico, conhecidos como grandes líderes espirituais, e eles passaram uma grande parte da sua vida viajando por vários lugares, até que no final da década de 80, eles voltaram a se fixar nessa aldeia, em Biguaçu, que é um município de Santa Catarina, fica a 30 quilômetros de Florianópolis, então bem perto da capital, e eles se fixaram lá com um sonho de voltar a viver de acordo com o que eles mesmos chamam de modo de vida Guarani, que é o Nhanderecó. E aí, quando eles se fixam nessa terra, nessa área, que ainda não era demarcada, na verdade, na época, eles dão início a um projeto amplo que eles mesmos denominam também como valorização da tradição, que é um projeto que vai envolver uma série de iniciativas criativas, principalmente nas áreas de educação, saúde e xamanismo. Então, uma série de fatores que foram marcos nesse processo, né, mas que incluem principalmente a criação da primeira escola bilíngue dentro da aldeia, a criação de um coral com as músicas tradicionais Guarani e a edificação de uma nova casa de reza, sendo que para os Guarani a casa de reza é um espaço muito central na vida comunitária e coletiva na aldeia. Então, na verdade, essa comunidade já estava nesse movimento de valorização da tradição e eles começam de maneira crescente, a partir dos anos 90, 2000, a conviver com uma série de atores não indígenas que eram muito interessados nessas ideias genéricas de conhecimento ancestral, xamanismo, espiritualidade, medicina tradicional, né? Entre esses atores, a gente tinha diversos pesquisadores e pesquisadoras, mas também esses grupos espirituais não indígenas, principalmente o Caminho Vermelho e o Santo Daime. Então, essa rede, a Aliança das Medicinas, emerge a partir desses interesses compartilhados desses diversos atores. E uma das coisas que eu acho interessante é que são conceitos todos muito complexos, né, e polivalentes, digamos assim, esses conceitos de medicina tradicional, conhecimento indígena, ancestralidade, e eu venho observando que os próprios lideranças indígenas, elas agenciam esses conceitos de maneira criativa, no sentido de tentar direcionar o interesse dos atores não indígenas nesses temas para os seus próprios projetos e interesses.
Bom, a equipe, uma coisa interessante também nesse processo foi a participação da equipe multidisciplinar de saúde indígena, que foi um ator bastante central nesse movimento. Eles iniciaram, no final dos anos 90, um projeto de valorização da medicina tradicional entre os Guarani. Esse projeto foi financiado pela FUNASA durante 4 anos, e é interessante porque essa ideia de medicina tradicional é um dos pilares da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas no Brasil. Ela é centrada em alguns conceitos-chave, né, como atenção diferenciada e medicina tradicional. E a partir desses diálogos todos, o uso da ayahuasca, mas não só, na verdade, porque tinha uma série de outras práticas características do caminho vermelho, como o temazcal e um pouco as coisas que o Guilherme descreveu também, nessas performances rituais compartilhadas que estão circulando nessas redes, que foram interpretadas pela equipe médica e também pelos moradores dessa aldeia como uma medicina tradicional guarani. Então, durante o período que esse projeto foi financiado pela FUNASA, essas práticas foram introduzidas em pelo menos 10 aldeias guarani, mas isso é uma coisa que eu acho bem importante enfatizar, porque essas redes xamânicas contemporâneas também são bem heterogêneas e caracterizadas por conflito, na verdade, às vezes muito mais do que consenso. Então, a aceitação dessas práticas não foi unânime, muitos guaranis rejeitaram esse movimento todo, mas nessa aldeia onde eu trabalhei em particular, teve uma aceitação bem ampla e teve essa identificação desse movimento todo como medicinas tradicionais guarani. Então, teve de maneira geral, os moradores da aldeia e os profissionais da equipe de saúde interpretaram esse projeto como bem-sucedido no sentido de contribuir para melhorar uma série de indicadores na vida da aldeia, como a própria redução da violência doméstica, por exemplo, redução do alcoolismo, também um aumento do interesse das novas gerações pelos conhecimentos xamânicos, uma retomada de uma vida ritual cotidiana mais intensa e também um maior respeito à liderança desse casal de anciões que eu já comentei. Agora, por outro lado, como eu já mencionei, eu vou ressaltar esse ponto de novo, eu acho muito importante levar em conta a heterogeneidade, a falta de consenso e os equívocos e limites envolvidos nesse processo, tanto no que diz respeito aos atores não indígenas, quanto entre os próprios Guarani. Então, né, tem muito conflito nesse contexto também. E aí, a Lígia fez... Eu me perdi um pouco no tempo aqui, Lígia. Não, fica tranquila. Vou aproveitar, então, já e fazer a segunda pergunta, tá? Eu gostaria de pedir para você ressaltar assim, alguns dos conceitos que você traz na sua tese, né? O primeiro é o das redes xamânicas contemporâneas. Então, você já descreveu um pouco, né, o que seriam essas redes, mas esmiuçar um pouquinho mais para a gente, e também alguns outros conceitos que você utiliza na sua tese, né, como diálogos xamânicos, e como isso está relacionado com as analogias e traduções. Então, para vocês esmiuçar um pouco aqui para os nossos alunos e alunas. Tá bom, Lígia, obrigada. Antes, assim, eu só queria fazer um comentário. Acho uma coisa importante, porque uma das perguntas da Lígia era, né, quais são as medicinas envolvidas na Aliança das Medicinas, e o Guilherme falou sobre isso também. E eu, como antropóloga pesquisadora do tema, eu acho fundamental a gente problematizar e relativizar esses conceitos de medicinas da floresta e medicina tradicional. Assim, esses conceitos são muito complexos e, enquanto antropólogos, eu acho que nossa tarefa é pensar, né, sobre eles, e eles não podem ser tomados como dados. Assim. Então,
de novo, essas redes são caracterizadas por diálogos multidirecionais entre muitos atores, interesses, discursos contraditórios e conflitantes, heterogeneidade, conflito, equívoco. E aí, uma referência interessante para esse tema das medicinas é o trabalho da Aline Ferreira Oliveira, do Fogo Sagrado, que ela vai mostrar como, nesse contexto, a categoria de medicinas ela é muito ampla. Ela se refere, sim, às plantas consideradas sagradas, como a casca e o tabaco, mas ela pode se referir a pessoas, emoções, acontecimentos. Então, realmente é uma concepção bem ampla, e o que eu quero chamar a atenção sobre isso é que essa ideia de medicina sempre deve ser entendida a partir de contextos específicos, a partir de contextos relacionais. Ela não é possível, do meu ponto de vista, fazer uma definição única dessa categoria. Então, né, é muito ampla e polissêmica e pode se referir a várias coisas. Então, eu só queria ressaltar esse ponto, porque é um aspecto que eu realmente acho importante. E aí eu vou passar um pouco para essa ideia de redes xamânicas contemporâneas, que tem a ver com o que eu já comentei, né, sobre esse grande crescimento das pesquisas sobre esse tema, ao longo, principalmente, dos últimos 10 anos, ao mesmo tempo que a gente vê um grande crescimento também dessas redes ao longo dos últimos 15 a 20 anos, né? Então, é um crescimento que ele também vai em muitas direções. O trabalho do Guilherme ilustra isso muito bem, né? Crescem, por um lado, os rituais indígenas direcionados para um público urbano e não indígena nas grandes cidades, nas mais diferentes partes do mundo. E, ao mesmo tempo, mais recentemente, a gente vê essa multiplicação dos festivais culturais indígenas promovidos nas aldeias, para os quais vêm pessoas do mundo inteiro, né? A tese do Guilherme traz um dado muito interessante sobre isso, quando ele comenta que só em 2019, no Acre, teve mais de 40 festivais culturais indígenas, a grande maioria deles envolvendo o uso da ayahuasca. Então, a gente vê um grande aumento desses intercâmbios entre grupos de atores indígenas e não indígenas, e isso está transformando profundamente as redes da ayahuasca e da nova era, tanto no Brasil quanto no exterior. Na verdade, essa ideia de a gente tá falando sobre redes xamânicas contemporâneas, mas eu acho importante pontuar que as redes xamânicas, na verdade, estão muito longe de ser uma novidade. Tem uma série de estudos clássicos da etnologia indígena que documentam redes de troca de conhecimentos xamânicos e de substâncias entre diferentes grupos em diferentes regiões, desde tempos pré-coloniais, né? Ao mesmo tempo, também tem trabalhos que documentam trocas xamânicas envolvendo populações mestiças ou caboclas, entre muitas aspas, mas, então, o que muda, né? Qual a novidade das redes xamânicas contemporâneas? Acho que essa novidade tem a ver com o fato de que, a partir dos anos 80, elas começam a conectar cada vez mais grupos, cada vez mais lugares, e incluir de forma mais ampla esses atores não indígenas, né? Um fenômeno emergente que envolve contínuos deslocamentos de larga escala, diversos praticantes têm uma presença muito marcada na internet, que eu acho outro aspecto importante, entre cruzamentos e reconfiguração de práticas, criando novas formas de itinerância e de circulação, e sempre essa multidirecionalidade, né? E aí, uma das coisas que eu acho muito instigante de pensar esse movimento todo é que são fenômenos que desafiam nossos conceitos e categorias analíticos clássicos, principalmente as definições estáticas, né, no sentido que essas novas redes e as respostas que os xamanismos indígenas dão para tudo isso, muitas vezes surpreendem e contrariam a imaginação e as expectativas antropológicas. Então, a gente está sempre sendo desafiado, né, a ser criativo e repensar, principalmente, nossos conceitos e categorias estáticas, que se refletem em dicotomias que
vêm sendo cada vez mais questionadas, mas que ainda são muito persistentes na antropologia, como floresta cidade, que o trabalho do Gui fala muito sobre isso também, indígena não indígena e tradicional moderno. Então, o conceito de rede xamânica contemporânea, ele é uma tentativa de escapar, né, dessas dicotomias conceituais. Foi uma ideia que eu tentei elaborar um pouco na tese que eu escrevi depois, até também como resposta a esse conceito de neo-xamanismo, que é muitas vezes usado para, né, designar essas práticas, mas que me incomoda um pouco por tudo isso que eu já falei. E aí, o segundo ponto da pergunta, que tem a ver com o xamanismo como diálogo, né? Na verdade, é xamanismo como categoria dialógica. Isso vem muito da contribuição da orientadora de doutorado, a Stedin Langdon, que ela, né, eu admiro muito o trabalho dela. A gente trabalhou por muito tempo juntas, né, escreveu vários artigos e ela propõe essa ideia de pensar o xamanismo como categoria dialógica, que está muito ligada a justamente esse questionamento das abordagens estáticas sobre xamanismo que eu estava comentando antes. Então, ela vai chamar atenção para as constantes reinvenções e transformações, que são a principal característica dos xamanismos ameríndios, e essa ideia de que os sistemas xamânicos se modificam ao longo do tempo e que eles podem ser melhor compreendidos dentro dos seus contextos culturais. Um outro aspecto fundamental nessa abordagem, que eu já comentei bastante na minha fala, é a heterogeneidade presente nesses sistemas cosmológicos, bem como seu caráter emergente, dinâmico e criativo. Então, né, essa ideia do xamanismo como categoria dialógica vem dessa proposta de que os xamanismos emergem a partir de contextos históricos particulares e que o xamanismo deve ser compreendido, portanto, como uma categoria dialógica que resulta das interações entre atores com diferentes origens, discursos do xamanismo como uma filosofia, né, uma lógica, uma consciência espiritual que seria independente de contextos políticos, históricos ou culturais. Então, a gente vai se contrapor a essa ideia sempre chamando atenção para essa questão da prática e da agência, que eu acho um aspecto bem importante nessa abordagem, e de como, né, a visão de mundo se tem uma relação dinâmica com as práticas da vida cotidiana, assim, uma tentativa de fugir de análises estatizantes, assim, digamos. Ótimo, Isabel, obrigada. E eu queria passar para a nossa terceira pergunta, né? Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o peiote, né? Falar como aparece o peiote na sua pesquisa, em meio a essas redes, né, da Aliança das Medicinas, como o peiote vem sendo usado no Brasil também, quais são os conflitos, problemas relacionados à legalização. Se você pudesse contextualizar um pouco para a gente, né? Tem inclusive um artigo seu no livro de autoria, né, da organização da Via Labate e a Sandra Goulart, Plantas Psicoativas nas Américas. Você tem, inclusive, um artigo nesse livro, né, para falar do peiote. Então, eu gostaria que você comentasse aqui um pouco para a gente. Tá bom, obrigada, Lígia. Estou até com o livro aqui, gente. Vou fazer uma propaganda da coletânea das minhas amigas, que eu sou super fã, a Bia Labate, a Sandra Goulart. Ficou muito legal essa coletânea. Eu acho que ela dá um panorama, aliás, sobre aquilo que eu estava comentando no início, né? Sobre como essas discussões contemporâneas sobre plantas psicoativas se conectam com vários temas centrais da teoria antropológica contemporânea. E aí eu escrevi um capítulo sobre nesse livro sobre peiote, e eu queria comentar um pouco qual foi a motivação, na verdade, para escrever esse capítulo, para dar uma contextualizada, né?
Eu contei já sobre a minha pesquisa de doutorado, que envolveu esses diversos grupos, e um desses grupos, como eu já falei, é o Fogo Sagrado, o Caminho Vermelho, que eles têm muito forte essa referência da Igreja Nativa Norte-Americana, que é essa religião, né, indígena dos Estados Unidos, e vários grupos indígenas norte-americanos, principalmente os Lakota, que são conhecidos pelo uso do peiote. Mas o peiote é uma substância, né, cujo porte e o uso são proibidos no Brasil, não só no Brasil, mas em várias legislações internacionais de uso e tráfico de drogas. Então, no Brasil, eles não fazem o uso dessa planta. Então, já respondendo, né, Lígia, assim, sobre os usos do peiote no Brasil, eles não existem, assim, não tem oficialmente um uso, pelo menos pelo Fogo Sagrado, né, até onde eu sei. E o que eles fazem é usar a ayahuasca, os rituais com a ayahuasca, sim, como a gente já sabe, como vocês já viram em outras aulas do curso, ela é legalizada para fins rituais e religiosos no Brasil. Mas aí o que aconteceu é que o Fogo Sagrado usou desse precedente da legalização do uso ritual e religioso da ayahuasca, que foi um precedente conquistado por décadas de mobilização das próprias religiões ayahuasqueiras e das pesquisadoras e pesquisadores aliados, né, e que foi baseado principalmente no princípio de liberdade religiosa. Então, usando esse precedente, eles entraram com um pedido junto ao Conselho Nacional de Política sobre Drogas, requerendo a legalização do uso ritual e religioso do peiote no Brasil. E aí, como tem poucas pesquisas, né, sobre o Caminho Vermelho no Brasil, naquela época tinha menos, eu fui convidada em 2015, como antropóloga especialista, a participar de uma reunião do CONAD que ia justamente discutir esse pedido de legalização do uso do peiote feito pelas lideranças nacionais do Fogo Sagrado. E aí, isso foi em setembro de 2015, que aconteceu essa reunião do CONAD. Logo depois disso, foi criado um grupo multidisciplinar de trabalho, que eu e o Luiz Fernando Toffoli, que é professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Unicamp, fomos convidados como especialistas, né, para acompanhar esse grupo. Só que isso foi na véspera do golpe de Estado do Brasil, e depois disso a crise política no país só se agravou, e, enfim, estamos onde estamos hoje, né, mas, infelizmente, não foi possível continuar essa discussão e a pesquisa desse grupo multidisciplinar. Então, a coisa parou por aí, mas aí, nessa época, eu comecei a tentar me aproximar um pouco mais dessa discussão sobre o peiote para entender um pouco melhor, e aí eu publiquei esse texto nesse sentido de também tentar suprir uma lacuna nas pesquisas e nas publicações no Brasil sobre essa questão do peiote e, ao mesmo tempo, deixar marcado, né? Porque eu acho que, mesmo que a discussão não tenha ido para frente, foi super importante essa demanda das lideranças do Fogo Sagrado de levantar esse debate. Eu acho que uma das coisas que eu faço no texto é tentar levantar uma série de comparações e paralelos entre as discussões envolvidas na legalização do peiote e na legalização da ayahuasca, né? Tem tanto pontos de convergência quanto diferenças importantes. Não só nos processos de legalização, mas também nos próprios processos da expansão do uso dessas substâncias, né? Então, primeiro, as comparações, eu acho que nos dois casos são substâncias que começam a se tornar populares a partir dos anos 70 e 80, principalmente, né, com o imaginário, principalmente por causa das suas propriedades psicoativas e visionárias, que são sempre no imaginário ocidental associadas a ideias como xamanismo, espiritualidade e medicina tradicional, que eu já falei bastante antes. Também, nesses dois casos, a expansão do uso dessas substâncias se conecta com essas redes xamânicas contemporâneas, que a gente já falou bastante também, que vão, né, ligar
grupos indígenas que muitas vezes estão em lugares remotos e de difícil acesso às cidades nas mais diferentes partes do globo. E aí, uma coisa que eu acho importante é que essas duas substâncias e o crescimento do seu uso vem levantando debates nacionais e internacionais sobre política, sobre drogas, liberdade religiosa e direitos humanos. Então, de novo, né, a gente vê conexões entre essa agenda de discussão sobre plantas psicoativas, seus usos e desdobramentos, e questões que são importantes não só para a antropologia, mas, enfim, para o contexto contemporâneo como um todo, né? Agora, apesar desses paralelos, tem também uma série de diferenças importantes entre os casos do peyote e da ayahuasca. Eu acho que uma diferença importante é que, no caso do peyote, esses usos, entre aspas, novos e emergentes, estão ainda numa escala muito menor com relação aos usos definidos e considerados tradicionais, né? Uma outra diferença que é muito central, muito impactante no caso do peyote particularmente, tem a ver com o debate ambiental, porque o peyote é uma planta que está muito ameaçada e tem uma discussão muito grande sobre a importância da preservação e conservação dessa planta, né? Ela está ameaçada devido a uma série de motivos que convergem, assim, e, ao mesmo tempo que ela está super ameaçada e que a gente tem um crescimento do uso, tanto indígena quanto não indígena, apesar do uso do peyote ser legalizado em algumas condições nos Estados Unidos e no México, o cultivo do cacto é proibido. Então, você tem um grande impasse aí, uma espécie ameaçada com uso crescente, mas que não pode ser cultivada, ao mesmo tempo que não existe consenso sobre essa questão do cultivo, mesmo entre as lideranças indígenas, né? E aí, enfim, tem uma série de paradoxos. Não sei se eu já estou dando tempo, né? Deixa eu dar uma resumida, assim. Que eu ia comentar um pouco sobre esses paradoxos que estão envolvidos na legislação que regulamenta tanto os usos do peyote, no caso dos Estados Unidos e do México, quanto os usos da ayahuasca no Brasil, que foi mais uma das questões que eu tentei pensar nesse texto. No caso dos usos do peyote, eles são muito pautados nessa ideia da identidade indígena e dos usos tradicionais. Então, existem no México e nos Estados Unidos isenções legais para certos grupos usarem o peyote, mas elas passam pela necessária comprovação de uma identidade étnica, que é uma questão muito controversa e complicada, e que acaba deixando de fora dessas isenções legais uma série de outras possibilidades de uso, principalmente os usos, entre aspas, mestiços ou esses novos usos contemporâneos, né? Tudo que não se encaixa na categoria de tradicional e indígena estrito sensu, assim. Já no caso do Brasil, todo o debate sobre a legalização do uso ritual e religioso da ayahuasca foi pautado na ideia da liberdade religiosa, que é um princípio que parece muito mais amplo, porque não passa pela comprovação da identidade étnica, mas ele também tem uma série de limitações, porque acaba sempre produzindo caixinhas muito rígidas, né? Então, sim, é uma conquista muito importante a defesa da liberdade religiosa, do uso de plantas psicoativas, principalmente se a gente leva em conta a guerra às drogas, todo o proibicionismo que a gente vive, é um avanço fundamental. Mas a gente não pode esquecer que esses usos deixam de fora uma série de outras possibilidades de uso. Aí eu acho que no caso da ayahuasca no Brasil, o mais evidente é a exclusão dos usos terapêuticos da ayahuasca, que a gente sabe que tem uma série de pesquisas apontando para esses benefícios, mas tem uma multiplicidade de outros usos possíveis, né, lúdicos, recreativos. Então, eu acho que categorias como essa de liberdade religiosa, elas acabam sendo ainda muito ancoradas numa cosmologia ocidental que fica tentando separar, né, as coisas em caixinhas, assim, em categorias mutuamente excludentes, que
que contrasta com as práticas e o caráter dinâmico que a gente vê nos usos tanto tradicionais quanto modernos dessas substâncias. Muito legal, Isabel. Eu gostaria de pedir, então, para o Guilherme entrar e também comentar um pouco sobre a sua fala e o seu trabalho, enfim. Fique à vontade, Guilherme. Beleza. Muito bom ouvir a Bel, é um trabalho que é uma referência para mim, né? Já tem um tempo, já completando 10 anos, que posso aprender com ele. E, de fato, essas redes xamânicas, né, elas hoje, ao meu campo e o dela se conectam muito, né? Eles se integram, eles têm vários pontos de contato. O Nicuim, os Guarani, apesar de não estarem, às vezes, fisicamente no mesmo espaço, eles participam de uma mesma rede, em que pessoas circulam e participam desses rituais, inclusive outros povos indígenas, com o Iô, com a Jurema, e são públicos afins, né? O pessoal do céu do Patriarca São José, o Padrinho Enistaldo também conhece muito o Nicuim, inclusive lá na igreja, eu não estive lá, mas eles abriram um espaço para fogueira, para fazer os rituais indígenas lá. E o que eu queria destacar um pouco do que a Bel já falou, que nesse momento, enfim, você tem várias ondas aí da circulação da ayahuasca, desde dos indígenas, que tem uma série de trocas na indígena, né? Pessoas já me perguntaram, quando foi alguém começou, um povo indígena, já começou, a própria Jean Landon, ela fala que o uso indígena apareceu em locais diferentes, em povos que não tinham contato, né? Então, não tem uma origem única da ayahuasca, pela pesquisa antropológica, e toda a parte do Santo Daime no Acre, a expansão disso, a linha do Sepúlveda do Padrinho Sebastião, aí você tem o que chamam de neo-xamanismo, né? Apesar de ter pouquíssima gente que se intitula neo-xamã, mas seriam pessoas que iriam em busca dessas tradições indígenas para aprender e realizar os rituais indígenas, mesmo elas não serem indígenas, mas o que se tem nesse tempo são os indígenas mesmos em trazer esse conhecimento e realizar os rituais, então se destacam o protagonismo dessas populações, né? Inclusive eles têm bem mais força de negociação hoje, um destaque nesse cenário ayahuasqueiro. Então, de fato, eles são protagonistas, e na questão legal, né, que a Bel introduziu, eu acompanhei também a segunda conferência indígena da ayahuasca, que foi um encontro indígena, tinha pouquíssimos indígenas lá, em Manso Lima, na terra indígena Puianaua, em que estavam praticamente todos os povos indígenas do Acre, né, Nuquili, Axaninca, Yavanauá, Catuquina, Xamandawa, e ali eu pude ter um panorama maior dessa realidade, dessa discussão entre os povos indígenas, para além dos campos da minha pesquisa. Né? Eu queria lembrar toda a história que eu falei aí, né? Na minha fala, ela se refere principalmente ao rio Maitá, que é diferente do Jordão, que já tinha um uso, manteve um uso da ayahuasca, essas novidades elas estão se incorporando lá no Jordão a partir de contato também com outras terras indígenas, o Maitá, o Caucho, né? Então, eu estou trazendo aqui uma história localizada. E quando a gente abre um pouco esse campo e tenta entender a ayahuasca, a inserção indígena nisso, no mundo contemporâneo, no perspectiva internacional, tem outras discussões. E tem lideranças importantes capitaneando essa discussão, o próprio Ben, que é a Xaninca, o Biraci Yawanauá e outros. Então, uma das pautas principais dos indígenas, que essa conferência ela de certa forma uma resposta àquela AIA Conference que teve, né, do pessoal do iSeries, o Robert falou um pouco disso na fala dele, né, na outra live. Então, a Conferência Indígena da Ayahuasca, ela confere esse patrocínio. Foi um encontro primeiramente para os próprios indígenas, né, unificarem suas lutas e há uma série de controvérsias, inúmeras controvérsias entre eles próprios, né, mas ressaltando a importância, por exemplo, de trazer propostas de modificação da legislação, porque a legislação do ayahuasca religioso foi criada, né, por profissionais super competentes, é um grande avanço para o estado legal que existia antes, né,
mas que foi feita por líderes das igrejas, como a Sandra Goulart fala, das religiões europeias tradicionais, né, o Santo Daime, o Alto Santo, principalmente, né, a Barquinha, líderes da União Vegetal, eu não lembro agora se o pessoal da União Vegetal estava dentro dessa comissão, e profissionais, psicólogos, cientistas, né, e os indígenas estiveram fora disso, né, e não participam das instâncias legais, a Câmara Ayahuasqueira, lá em Branco, criaram uma Câmara separada, que é só a Câmara Indígena, ou seja, evidencia uma dificuldade de diálogo entre os indígenas, entre o mundo não indígena e os indígenas. Acredito que a dificuldade não passa dos indígenas, mas de se incluir e de fazer uma discussão junto, trazendo as pautas dos indígenas. Porque hoje os indígenas, a legislação vigente, eles ainda estão proibidos de circular com as medicinas para fora das suas aldeias. Para realizar aqui, na cidade, o transporte da ayahuasca, por exemplo, não é legal. Você precisa ter um CNPJ, né, uma igreja, assim, um centro religioso, de destino, vai de um lugar para o outro, né? E para trafegar fora do Brasil. Então, e porque se usa também vários conceitos, como uma comunidade usuária, tem que providenciar uma série de coisas, os custos, não pode comercializar. Na prática, essas comunidades usuárias aqui na cidade, as pessoas que frequentam escolas indígenas, é super fluido, né? Não é um mesmo grupo que está num centro, ali toda semana, todo mês. Então, é uma outra dinâmica, que exige muitas vezes a mediação do mercado, vamos dizer assim, que a pessoa pague alguma coisa para que torne viável aquela atividade. Então, os indígenas estão se esforçando, estão tentando se organizar para ter um diálogo qualificado, tem lideranças altamente qualificadas, né, para travar esse diálogo perante o Estado, para as governamentais, com as igrejas, e procurar construir algo junto. Não dá mais, né? O Glauber falou, para ignorar a presença indígena nesse cenário. Ela é altamente significativa e também é o que, na minha opinião, no que eu tenho visto, é o que mais as pessoas aqui, da cidade, de outros países, estão procurando, porque elas procuram nos indígenas algo como um conhecimento original, por mais que tenha vários problemas dessa competição, mas existe um interesse do público, por exemplo, de pessoas de primeira vez. Eu participo de sessões em outros locais, nas igrejas, né, como eu falei, toda a Barquinha, mas no festival indígena tem um alto índice de pessoas de primeira vez. Inclusive no exterior, é muito, né? Então, existe uma série de cuidados e eles estão trazendo pessoas para começar a trilhar esse caminho nas medicinas. Então, é impossível ignorar a presença deles e no entendimento eu preciso escutá-los, né? E fazer junto com eles construir com eles uma nova realidade, uma nova legislação, né? Porque eles estão aí na pauta do dia. Então, comentar só isso, assim, a própria, o peiote, né? Eu comentei muito uma vez, mas ela é um pouco de uma dessas próprias redes xamânicas, lá em Alto Paraíso, que também é um local em Goiás, que é central também nessas redes xamânicas, assim, no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, né? É uma rede que pega esse sul, sudeste, tem mais essa circulação dos indígenas, e que hoje também na Foz do Unicum, muitas vezes as cidades capitais se tornaram assim, pontos de escala para eles irem para outras cidades fora do Brasil, né? O peiote participa ali também, né? Por exemplo, nesse festival chamado Camboriú, é a primeira vez que algumas indígenas saíram das aldeias e encontraram nesse festival, que tem vários povos diferentes, e alguns xamãs trazem peiote, né? E outras tradições também, de São Pedro. Então, isso tudo faz parte desse novo cenário, né? Inclusive, a cerimônia que as pessoas outras distâncias, um dia é uma coisa, outro dia é outra, outro dia
assuntos, né? A própria dança do sol. Então, eu não vou me entender aqui porque eu acho que falta um pouco de experiência de eu ter participado disso, mas hoje temos uma nova realidade, né, que está circulando, é preciso ter uma série de cuidados no uso e ministrar essas medicinas, mas é impossível ignorar que precisamos construir uma nova realidade jurídica também junto a esses atores. Guilherme, obrigada, então, pelos seus comentários. A gente já está chegando na parte final, né, da nossa live. Então, eu gostaria de pedir para a Luana trazer as perguntas, os comentários do chat público. Gostaria também de saudar a professora Ludmila Antunes, do DSP, do INEAC, que está participando também da live, do chat. Agradecer aí a participação. Então, e aí, Luana, como estava lá o chat? Seu microfone agora está... Tá desligado? Gente, desculpa, só rapidinho, que eu tinha engasgado aqui, por isso que eu saí, mas eu queria só comentar uma coisa bem rápida sobre essa fala do Guilherme, que eu acho uma coisa que foi super interessante do trabalho dele, que tem tudo a ver com o que eu estava falando antes, sobre as limitações que estão presentes nessa legislação atual que regulamenta os usos da ayahuasca no Brasil, né? Então, só para retomar, por um lado, é uma legislação tem uma série de contemplar o uso terapêutico, a não contemplar essa diversidade feita sem considerar a agência e o protagonismo indígena. Tá engasgando, gente, desculpa. Mas era isso mesmo. Obrigada, Isabel. Vou pedir para a Luana, então, trazer as perguntas do chat. Agora tá o áudio? Foi, né? Bom, primeiro eu queria agradecer aos comentários, né? São sempre muito bons, muitas pessoas assistindo e acompanhando. E eu esqueci de anunciar a página do Facebook do Psicocult, para quem puder curtir, para acompanhar nossas pesquisas, enfim. E, bom, foram mais comentários, mas eu vou colocar para vocês para vocês dois. Uma mais específica no sentido do tratamento do Covid, né, com o uso da ayahuasca, de algumas etnias. A Távila perguntou, né, que ela viu uma notícia de algumas etnias que estão fazendo tratamento de Covid com o uso da ayahuasca. Se vocês pudessem comentar um pouco sobre isso. E pediram para eu comentar um pouco mais sobre cosmopolítica, não sei se enfim, daria tempo, mas... E uma questão sobre a quem interessaria esses usos terapêuticos da ayahuasca. Tá funcionando? Acho que foi. Sim. Não, agora tá. Então, quem quer começar falando? Quer começar, Isabel? Pode ser, eu tô com um pouco de medo da conexão aqui, mas vamos tentar. Aliás, vamos tentar. Quero aproveitar para me desculpar de novo publicamente por esses problemas de conexão, assim. Não precisa se desculpar por isso, não. Realmente está travando, né? Quando tem mais vídeos ou não? Eu vou sair, então eu vou pedir para você, Isabel, primeiro falar e depois o Guilherme, tá? Eu vou ficar aqui no
terapêuticos da ayahuasca, que foi até um tempo. Hoje em dia tem isso, tem gente pesquisando o uso de ayahuasca para tratamento de dependência, para tratamento de estresse pós-traumático. A essas categorias estáticas, mas os usos e as práticas cotidianas transbordam dessas categorias e desses conceitos. Então, é justamente o que eu estava tentando argumentar antes. Na prática, é muito difícil usos terapêuticos, ou entre o que são usos estritamente indígenas e o que são esses usos urbanos contemporâneos. Uma reflexão e uma problematização mais ampla desse debate, sem negar os avanços, mas mostrando as nuances, as complexidades e as controvérsias. Pode falar, Gui, eu já... Tá. Então, sobre o Covid, eu tenho falado um pouco com os Unicuim, né, que estão lá no Jordão Humaitá, realmente chegou um pouco lá, teve uma liderança que faleceu, que é o Batista no Humaitá, é uma pessoa muito, muito boa. E estive falando que eu também trabalho numa associação, né, que eu fundei junto com os colegas, a Poti, e outro dirigente junto comigo, esteve lá e falou que os Unicuim estão tratando com as suas próprias medicinas, inclusive com o Nishipolo, né? Porque é o que tem ali. Então, não vou dizer aqui que o Nishipolo cura o Covid, mas assim, o Cambô, ele é uma medicina que é usada para uma imunização, né? Nisso, tornar o corpo mais forte para não ser vulnerável a certas doenças, inclusive para outros tipos de gripe. Então, o Cancún, ele age nisso num sentido mais profilático, né, de proteger-se antes, né, uma vacina do sapo, que é utilizada muito nesse intuito, né, de limpeza, mas também de imunização, e é usada junto com uma dieta, que a pessoa passa ali um certo tempo sem ingerir doce, sem relações sexuais. E a ayahuasca também, enfim, são medicinas que trazem fortalecimento, né? Porém, não que ela vai agir exatamente nessa doença. O que eu queria trazer um pouco é ampliar um pouco essa concepção, essa visão do que é essa doença do Covid, né? Inclusive, tem um artigo que a Ursula Gru, uma antropóloga que trabalha com os Unicuim há muito tempo, também escreveu, quando focou essa história. E eu discuto um pouco na minha tese também sobre isso. Porque a gente tem que entender a doença, acredito, não só sobre o indivíduo, né? Eu acredito que o próprio planeta esteja doente por conta de uma ação humana que estamos destruindo o próprio ambiente que nós vivemos, a nossa morada, né? Então, se pudermos entender dessa maneira, o que aconteceu, pelo que acredito, né, que aconteceu na China, como que surgiu essa doença? Uma urbanização desenfreada, né? Esse modo industrial de produção e consumo que temos, nós invadimos a locais de moradia de outros animais, né? De outros seres que ali vivem, e nós simplesmente desrespeitamos, né? E que ali existe todo um equilíbrio entre os morcegos, os alimentos, todos aqueles seres que moram ali naquele lugar. Então, ao fazermos isso, e aqui não estou falando da China, estou falando
mundialmente, né? Assim, Estados Unidos, toda a nossa civilização capitalista, né? Que fazemos isso e passamos por cima, né? De todos esses seres que aqui vivem, sem saber de Yuxin, Yuxibu, de nada. Então, a gente provoca uma doença na própria Terra. E esse desequilíbrio causa, né, mutações. Há infectologistas que falam que essa excessiva intervenção humana pode produzir esse tipo de vírus. Então, esse Covid pode ser e podemos ter uma máquina, nosso modo de vida pode ser uma máquina de produção de vírus. Daqui a alguns anos acontecerem outros, né? Se conseguimos parar esse. Parece que é uma coisa bem misteriosa que está acontecendo. Então, eu acho que essa medicina também procura ampliar um pouco a nossa concepção da doença, né? E de como podemos curá-la, né? Vocês me perguntaram outra coisa, eu estou esquecendo aqui outra pergunta. Você pode me lembrar, Lígia? A outra pessoa perguntou se alguém podia falar um pouco mais sobre cosmopolítica, e daqui a pouco eu peço para a Luana voltar aqui, para ela lembrar mais alguma coisa. Tinha uma outra coisa, não eram 3 coisas. Deixa eu ver. Luana, você está aí? Tem mais alguma pergunta que mas é que foi feita uma outra que eu ia falar que eu não lembrei. É sobre os usos terapêuticos e cosmopolítica. Então, era isso. Dentro disso, eu acho que já vem um pouco nessa discussão, porque eu escrevo um pouco na minha tese sobre essa questão do capitalismo, né? E porque a minha tese cita um pouco essas questões, porque no final, assim, esses rituais estão sendo comercializados de uma certa maneira, né? E há interesses materiais também em realizar esse tipo de rituais, mas o que eu tentar entender, quando eu discuto um pouco a concepção de cura, estendendo isso não só para o indivíduo, né? Entender que somos doentes, não somente uma pessoa, né? Mas num sentido mais coletivo. E como essas medicinas podem atuar como uma contrafeitiçaria, né? Porque são feitiçarias, estão lidando com magia, com feitiços, e a Isabelle Stengel, e isso não só, o Bruce Alberto e a Yanomami e outros, vão falar que esse mundo da mercadoria, a feitiçaria do capitalismo, ele é uma feitiçaria que captura o nosso, do fala o Yushin, né? Nós temos vários Yushin, o Yushin que está na íris, e que nos captura, e que essas medicinas podem quebrar esse tipo de feitiçaria, né? Não por si própria, não como um agente solto numa rede, mas como que a gente pode discutir, né, essa questão de não se tornar um capitalismo da ayahuasca, mas como elas agem, por elas sendo os únicos falando que elas são a própria natureza, né? O Egito é a natureza. Fala até com o Spinoza, que Deus é a natureza. Então, se aliando a essas medicinas, podemos ter uma força para combater esse mal que está causando na Terra, né? Que está produzindo vários tipos de doenças sobre nós, físicas e mentais, né? De uma desconexão, né? com Gaia, que fala Gaia porque é uma terra viva, né? Não precisa ser só Gaia, dá vários nomes, Pachamama, ou dessa concepção de a Terra ser um organismo, e de que nós somos parte disso, né? Isso quebra uma série de concepções ocidentais que separam o ser humano dos animais, da natureza. Então, essa discussão ela quebra um monte de categorias aí, de cultura. O Nishipan é ao mesmo tempo a cultura e a natureza. Então não é uma coisa ou outra. Ele é a própria cultura, ele é a fonte que está revitalizando e reflorescendo toda a cultura do Zuncuim, porque a partir do Nishipan, do uso dessas medicinas, e várias outras práticas que não estavam sendo praticadas, elas passam a retomar, né? Não digo retomar, eu falo de novo,
não de uma forma antiga, de uma forma nova, transformada, é uma criação, né? Não é um resgate do passado. Mas todas a Kationah, outros rituais acabam, o próprio modo de vida desses povos, eles acabam emergindo junto com o uso dessas medicinas. Então, né, está se ancorado, né? E se opondo a um outro modelo de política, né? Porque eu falo um pouco dessa forma política do Queen, que é feita por meio dessas alianças com as medicinas, com o Liu-Xin, ele está em oposição a uma outra proposta, que era uma proposta mais institucional, de luta no Estado, de reivindicar, popular, coisas. E os Uniquim, no Humaitá, falam que já se cansaram muito de esperar o governo fazer alguma coisa por eles, estão ali há anos e anos esperando, abandonados. Então, é uma atitude proativa dessas lideranças de, pela cultura e buscar os seus interesses, né, que precisam. E nisso, então, essas medicinas, elas são fundamentais. Elas, no caso, estão agindo ali em relação a isso. Não estou enfatizando o ser humano usando a medicina para o objetivo. É isso numa perspectiva, mas quando a gente inverte isso, a gente pode estar sendo agido por essas próprias medicinas. E é isso que eles enfatizam, né, nesse caso. Então, a cosmopolítica tem a ver com isso. Constatar que hoje tem esses nossos mundos que estão em conflito, né? Por exemplo, você tem um avanço aí desse sistema capitalista no mundo e desse modo de produção que ali nas beiras das aldeias, o que se tem ali no Acre, pelo que eu vejo, são principalmente fazendas de gado, que estão detonando a floresta cada vez mais. E para produzir carne que vai ser vendida, né? E muito para fora do Brasil, né? O Brasil é uma grande fazenda nesse sentido. E ali eles estão apostando em outra alternativa, que não é ganhar pela essa mercadoria, né? De produzir boi, carne, pela cultura, que a cultura tem o valor que eles vão conseguir o que eles precisam. Nesse sentido, eles estão tendo sucesso nisso, né? Comparando um tempo atrás. Então, um pouco nesse sentido aí que eu falo. Isabel, quer fazer mais algum comentário? Fica à vontade. Vou tentar fazer um comentário rapidinho, acho que em conexão com essa fala do Guilherme, retomando um pouco aquilo que eu tinha mencionado antes, sobre a importância de problematizar e refletir sobre essa categoria de medicinas, né? Emoções, lugares, enfim. E eu esqueci de apontar para um aspecto que eu acho bem fundamental, que é a questão da agência e da intencionalidade que muitos povos atribuem a essas medicinas, que eu acho que isso aparece muito na fala do Guilherme, né? Então, que tem conexão com uma discussão sobre essa outra questão da feitiçaria capitalista. Eu acho que tem vários intelectuais indígenas contemporâneos que ajudam a gente a pensar, né? Eu acho que um dos trabalhos mais conhecidos é o livro do Davi Copenau, A Queda do Céu, que ele fala muito sobre isso, mas tem muitos relatos de campo. Eu mesma ouvi isso na minha pesquisa de campo em volta, quando não tiver mais os Caraíquere e Guarani, o mundo vai acabar. Tipo, a gente que está segurando esse mundo em pé, né, ainda, assim. Que eu acho que talvez seja uma outra forma de pensar essa agência e protagonismo indígena no contexto dessas redes. E só uma última coisa, assim, uma ideia que tem me mobilizado muito, acho, nesses tempos da pandemia, que vem dessa discussão sobre cosmopolítica e da Isabelle Stengers,
Então, é essa ideia de como compor com a diferença, como imaginar mundos possíveis nos não querer que, enfim, produzir identidades, mas sim compor com a diferença. Assim, eu tenho sido bastante mobilizada por essa provocação. Acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Uhum. Bom, gente, devido ao avançado da hora, eu vou encerrando, então, nosso debate. Eu poderia ficar aqui ouvindo vocês por horas, porque são temas que me interessam muito, né? Também gostaria de vamos ter, né, futuramente outras oportunidades, assim, espero, para continuar trocando essas informações, ideias maravilhosas. Queria agradecer muito, então, a participação do Guilherme Menezes, da Isabel De Rose, também da Luana Martins, no Psicofute, que me ajudou bastante aqui com essa mediação com o chat, também com a Tainá Bastos, que tem me ajudado bastante aqui com todo esse equipamento, enfim. Clarissa Plateiro tem me ajudado muito também aqui para a organização e tudo, para a execução das lives. E, bom, para as pessoas que continuaram nos assistindo até agora, queria agradecer muito, né, a participação nas lives e no curso. Para quem está inscrito no curso, então a gente continua se falando por e-mail, né? Se vocês não receberem o certificado em até um mês, enviem um e-mail para a gente, por favor. Peço também para vocês que gostaram da nossa live, que possam dar um like, se inscrever no nosso canal para saberem de próximas lives, né? Assim, a gente vai ficar 2 semanas sem lives aqui, depois desse curso, né? Vamos fazer um fechado para balanço, descansar um pouco, mas nós vamos voltar no final do mês. Então, para vocês que querem continuar acompanhando as nossas lives, eu peço que se inscrevam no canal. Também podem me seguir no Instagram, no @ligiaplateiro, que eu sempre divulgo as lives lá. Então é isso, pessoal. Vamos continuar aqui dialogando, debatendo sobre os psicoativos, drogas, religiões, xamanismos, esses assuntos super interessantes, tá bom? Então, vamos encerrar nossa live de hoje. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada, Isabel. E até uma próxima. Obrigada.